capítulo 41. Se a resposta agradar, há recompensa. Chefe. O corpo pequeno se inclinou sobre a pessoa em que estava sentada. Os seios fartos eram apertados com satisfação. O sutiã havia sido empurrado para cima do peito, junto com a blusa branca de estudante. Os dedos massageavam os mamilos até que ficassem duros, lutando contra os dedos. Um barulho desses... Não tem medo de alguém ouvir? Os lábios se aproximaram, sussurrando suavemente em sua orelha vermelha. É que me dá prazer. A voz dela respondeu trêmula, ficando ainda mais trêmula quando os dedos da chefe enfiaram-se em sua calcinha. A saia foi levantada até quase a cintura, restando apenas a calcinha preta. Os dedos longos deslizaram para o centro da buceta, esfregando o clitóris até ficarem úmidos de néctar. O quadril dela se movia, excitado. Dheerachhat viu que o som estava ficando alto e usou a outra mão para puxar a barra da blusa para cima. Morda. Morda com força. Não faça barulho. Se ela mordesse algo, talvez diminuísse o som. A boca pequena abriu-se, mordendo a barra da blusa. Ao mesmo tempo, o clitóris dela era massageado com força. O rosto pequeno se curvou e os gemidos saíam abafados da garganta. Os dedos pressionavam o clitóris enquanto a outra mão massageava os seios, deixando o corpo dela sensível em todos os pontos. Eu acabei de entender por que as pessoas gostam de uniformes de estudante. Acho que também comecei a gostar. Dheerachhat estreitou os olhos para a jovem em seus braços, que se movia descontroladamente. Talvez fosse mais sedutora que o normal. Ou talvez fosse aquela pessoa, especificamente. O olhar de Dheerachhat fixou-se na nuca dela. Tirou a mão dos seios e afastou o cabelo, beijando a pele delicadamente. Logo os seios foram apertados de novo. Titinane estava sendo excitada em todos os seus pontos sensíveis. Os lábios tocavam com suavidade, beijando todo o pescoço branco. O rosto bonito dela se contorceu, ofegante de desejo. As duas pernas se abriram ainda mais, enquanto olhava para os dedos que esfregavam seu clitóris, incapaz de se controlar. Chefe, eu não aguento mais. Me fode. Me fode logo. O hálito quente em sua nuca causava arrepios nela inteira. Não. Diga primeiro se você sentiu minha falta nas últimas 2 semanas. Se sentiu falta de quando eu te penetrei. Quanto mais a outra implorava, mais ela queria prolongar aquilo. Queria que a excitação aumentasse até o máximo. Sim, senti... ela admitiu. Às vezes sentiu falta do abraço, do som, do cheiro. Sentiu falta de mim, ou da minha língua e dos meus dedos? Responda. Se a resposta agradar, há recompensa. Os dentes afiados morderam sua nuca, fazendo o corpo pequeno estremecer. Ela arqueou o quadril, tremendo. De tudo. Senti falta de tudo em você. Titinane inclinou o rosto para olhar nos olhos castanhos e gentis. O olhar era um convite para abrir a boca. Dheerachhat a beijou com a língua, provando sua doçura. A língua macia explorava sua boca, e o som do beijo ecoava no quarto silencioso, aumentando o desejo. Feche os olhos. Dheerachhat deu a ordem, rindo baixinho. Titinane obedeceu. Sentiu Dheerachhat levantar-se e caminhar até a mesa. Ouviu o som de uma gaveta abrindo e alguns objetos sendo movidos. Pouco depois, sentiu a presença da chefe novamente à sua frente. Fique parada. Algo tocou seus olhos e foi amarrado atrás da cabeça. Ao tentar abrir, percebeu que era uma venda parecida com renda. Não conseguia ver nada. Não fazia ideia do que seria feito com ela. As pernas dela foram abertas e algo roçou suas coxas. Abra a boca. Titinane abriu. Algo redondo, como uma bola de plástico, foi colocado entre seus lábios e preso atrás da cabeça com um clique. Sua boca ficou completamente ocupada. Isso. Se você gemer alto, o som vai escapar. A língua macia se cravou imediatamente entre suas pernas, lambendo e sugando seu néctar. Subia e descia, bebendo o líquido doce. O corpo pequeno se contorcia quando o ponto sensível era estimulado. O clitóris era chupado com força pelos lábios macios, fazendo-a tremer. Titinane segurou a cabeça da chefe, pressionando-a contra sua buceta enquanto rebolava, tentando acompanhar o ritmo. Dheerachhat sugou o volume sensível com intensidade, deixando o corpo magro tenso de prazer. Os dedos tocaram seus mamilos novamente, fazendo-os endurecer. Está molhada, sim? Então eu tenho que te dar o prêmio, não tenho? Dheerachhat puxou o quadril dela para a beirada do sofá. As pernas continuaram abertas. Trim! O corpo magro tremia. Ela gemeu, o som escapando pelas laterais da bola. Sentiu algo apontado para o clitóris e, logo depois, a vibração tomou conta dela. O prazer se espalhou de maneira tão intensa que sua mente ficou vazia. Titinane agarrou a borda do sofá com força.
As pernas foram levantadas, expondo completamente sua buceta úmida. Terachat mantinha o vibrador no clitóris enquanto sua língua explorava o canal. O prazer era tão intenso que ela perdia a respiração. O corpo pequeno se curvava, os dedos dos pés se contraíam, o quadril levantava. O néctar escorria sem controle. Assim que o primeiro orgasmo passou, os dedos finos a penetraram. A língua foi substituída por 2 dedos firmes. O canal estreito se apertava a cada estocada. Uá! Em poucas penetrações, gozou de novo. O vibrador ainda a estimulava, deixando seus ouvidos zunindo. A bola foi retirada de sua boca e logo seus lábios foram cobertos pelos de Terachat. Titinan gemeu, abraçando-a e cravando as unhas em suas costas. Estava excitada? A chefe encaixou o joelho sob sua coxa, levantando-a. A mão esquerda manteve o vibrador no clitóris e a outra continuou a penetrá-la, espirrando néctar no sofá. Muito. Vou desmaiar. Os dedos a invadiam cada vez mais fundo. Eu gosto da sua voz. Isso me excita. Ela penetrou com mais força. A pequena gritou incontrolavelmente. Chefe, eu vou gozar de novo. O corpo magro se curvou, agarrando o ombro da outra para conter a excitação. Sua respiração estava arrastada. Não aguento mais. O quadril dela se levantou num espasmo. Mas o vibrador continuou no mesmo lugar, e os dedos também. Vou tentar 2 dedos agora. Ela normalmente usava apenas um, pois era apertado, mas queria mais. O dedo do meio entrou junto. Titinan se contorceu forte, quase apagando. Mesmo assim, Terachat não parou. Os dedos a invadiam sem pausa, fazendo sua buceta se mover com impacto. A outra observava os dedos encharcados, lambendo os lábios. Não aguento mais. Chefe, eu tô cansada, já chega. Ela bateu no ombro da mais velha, exausta. Terachat sorriu, satisfeita, deitando-a no sofá. Se está sem forças, fique quieta. Eu continuo. As pernas dela foram abertas novamente. Uma ficou apoiada na borda do sofá, a outra no chão. Terachat ligou o vibrador no clitóris e voltou a penetrá-la. O canal apertava tanto que parecia querer arrancar seus dedos. Vai arrancar meus dedos? Está apertada demais. Sua pervertida. Ainda não está satisfeita? Ainda não. Só estarei satisfeita quando seus olhos revirarem. Capítulo 42. Doutora, qual o seu número favorito? Eu gosto de 69. Doutora, devagar. Kirin tentou segurar o pulso que a penetrava com força, como se a outra estivesse descarregando a raiva em seu corpo. Os dedos entravam até o fim, enquanto dentes afiados marcavam sua pele. Kirin mal tinha tempo de pedir para parar, porque a outra beijava cada parte de seu corpo com avidez. Os lábios, antes cobertos de batom, agora deixavam marcas vermelhas por toda a sua pele. Sentiu minha falta? Por que não veio ao exame ginecológico por 3 dias? Onde você estava? Aí perguntou com a voz rouca, olhando-a de soslaio, desconfiada. Ela havia marcado com Kirin, mas a outra apenas disse estar ocupada e não explicou onde tinha ido. Kirin virou o rosto para o lado, cobrindo a boca com as costas da mão para abafar os gemidos. Mas a mão da médica a puxou de volta, pressionando seus lábios contra os dela num beijo quente. Kirin abriu a boca para receber a língua que invadia a sua. Os dedos penetravam com ainda mais força, causando dor e prazer misturados. Ela cravou as unhas no braço da médica. Ai arqueou ligeiramente o corpo, querendo gemer, mas o som foi engolido pelo beijo doce e profundo. Você ainda não respondeu se sentiu minha falta. Ela repetiu. Kirin balançou a cabeça rapidamente. Não senti sua falta nem um pouco. Sério? Ai ergueu a sobrancelha. Kirin apenas assentiu. Aí então a penetrou mais fundo com os dedos e segurou o rosto dela para mais um beijo. Kirin se inclinou na direção da doutora, apoiando os pés no quadril dela, o que deixava sua intimidade exposta, apertando e sugando os dedos finos. Doutora, que força! Kirin olhou para seu próprio corpo molhado, escorrendo néctar. Ela segurou o rosto da médica, vendo-a morder os lábios e gemer enquanto a penetrava. Doutora, qual o seu número favorito? Por que está perguntando isso agora? Ai, não entendeu, mas o olhar pedinte de Kirin a fez responder. Gosto do número 5. Kirin sorriu levemente. A doutora não gosta de 69? Eu quero tentar. Onde você aprendeu isso? Há algumas semanas Kirin parecia inocente, mas agora demonstrava uma experiência repentina. Aí sentiu um ciúme inesperado só de imaginar a possibilidade. Não vou dizer. Você fez com outra pessoa. Aí parou o movimento, o tom da voz ficando duro como nunca. Espere, eu não fiz nada com ninguém. Kirin se apressou, segurando o pulso dela. Não entendia por que Ai pensava isso. Então por que sabe disso?
E por que não veio me procurar por 3 dias? Onde você estava? A irritação dela era evidente. Algo a corroía. Eu fui pesquisar sobre como mulheres transam. E aí eu vi que a posição 69 parece legal. Eu lamberia você e você me lamberia. Kirin montou sobre o corpo de Ai, pressionando os seios no dela. Está brava? Com ciúmes? E se eu transar com outra pessoa? Não estou com ciúmes. Se quiser ir, não me importo. Só me avise, para eu não ficar esperando você. Então, se a doutora me lamber até eu gozar, eu venho te ver todos os dias desta semana. Que tal? Kirin virou-se, posicionando a virilha sobre o rosto de Ai. A médica ergueu o braço e a sustentou, deixando a boca bem abaixo de sua intimidade. Se você quer que eu lamba, pressione o quadril. Lamba forte. Eu gosto quando a doutora lambe. A língua quente tocou imediatamente o centro da sua intimidade. Kirin, enquanto recebia as lambidas, abriu as pernas da médica e começou a lamber sua buceta também, imitando os vídeos que havia visto. O sabor doce encheu sua boca. Ela sugou, lambeu em círculos, subiu até o clitóris, pressionou a língua como via Ai fazer, e funcionou. Ai soltou um gemido baixo. Os sons de lambidas enchiam o quarto. Ai movimentava o quadril involuntariamente. Doutora, não aguento mais. Penetra os dedos, por favor. O desejo fazia Kirin esfregar o quadril no rosto da médica, seu próprio rosto sujado pelo néctar que escorria. Quer penetrar juntas? Ai roçou o dedo na entrada de Kirin. Kirin aproximou-o dela. A penetração aconteceu ao mesmo tempo. Doutora, é tão bom assim. Arrepiava-se inteira. Ai também gemia alto, atingida no ponto mais sensível quando Kirin curvava os dedos. Ai, isso, Elas se moviam cada vez mais rápido, os quadris batendo, a respiração falhando. Doutora, eu vou gozar. Juntas, quero gozar com você. Os movimentos ficaram frenéticos, os gemidos preencheram o quarto. E então, juntas, elas gozam com intensidade, corpos tremendo, respiração descompassada. Doutora. Kirin arfou. Eu gozei, Rin. Ai murmurou, abraçando-a por trás. Seu nariz encostou na nuca alva da outra. Parecia viciada no cheiro. Doutora, vai me cheirar por muito tempo? Quero cheirar. Não senti seu cheiro por dias, mas você ainda não respondeu. Vamos sair amanhã? Não vou sair. Por quê? Amanhã lança a nova coleção de lingerie. Vamos ver? Talvez você queira algo para a próxima vez. Você decide. Mas vai me abraçar a noite toda? Kirin perguntou, sentindo as mãos da doutora apertando seus seios. A noite toda. Por que veio me ver hoje? Não tinha plantão? Não. Tô com preguiça. Sou a dona do hospital. Se eu não quiser ir, só aviso. Aí, disse casual. Kirin ficou em silêncio, olhando como se ela fosse irresponsável. Bobagem, eu estava brincando. Meu plantão é de segunda a sexta, das 10 às 18 horas. Só fui lá porque não encontrei o médico e precisei ajudar na administração, mas é chato. Está se gabando? E não é bom? Você ganha exame ginecológico grátis. Ela abraçou Kirin, que tentou se afastar. Você é pervertida, doutora. Muito pervertida. Você me chamou para ajudar a escolher maquiagem? Só isso. Depois de alguns minutos circulando pela loja escolhendo batons, Ai explicou. O antigo sai quando eu beijo. Então chamei a pessoa que vai me beijar para me ajudar a escolher. Escolha o que você gosta. A doutora podia escolher sozinha. É porque não tem amigos? Jalkai está dando aulas de mestrado. A Chat saiu com os amigos. Eu não vejo ninguém. E então? Qual vai levar? Ai escolheu o batom que mais gostou, passou nos lábios com o dedo e segurou a nuca de Kirin, puxando-a para um beijo. Doutora, Kirin se assustou, olhando ao redor. Não queria que pensassem que era vulgar. Eu só queria testar. Será que sai? Mas isso não é suficiente, é? Como assim, não é suficiente? Kirin franziu a testa. Ai aproximou os lábios. É que normalmente é mais intenso. Língua com língua. Capítulo 43. Não gostou dentro do carro? Doutora. De novo. Vá pagar. Eu espero aqui. As duas mãos de Kirin empurraram Ai para longe. Ai, que tinha provocado a outra até deixá-la corada, ficou satisfeita e foi pagar a conta. Kirin continuou olhando as maquiagens. Concentrada, não percebeu o homem que a observava e rondava perto dela. Só notou quando ele parou ao seu lado. Kirin se afastou alguns passos, desconfortável, mas o homem acompanhou. Com licença, você veio com alguém? Ele perguntou. O quê? Kirin virou-se, estranhando. Eu estou interessado em você. Posso pedir seu ID do Line? Ele estendeu o celular. Kirin olhou rapidamente o aparelho, pegou-o e digitou o ID. Em seguida, devolveu e saiu da loja para esperar do lado de fora. Não se sentia segura. O homem olhou para a tela. O número da polícia, 191.
Fez uma careta de irritação. Pensou em ir atrás dela, mas percebeu que ela não estava mais sozinha. Quem era? A voz surgiu atrás dela, fazendo Kirin se assustar. O que foi? Ela ainda estava confusa. Quem era o homem que estava falando com você? Ai, perguntou, já com a expressão fechada. Provavelmente por não ter fila, ela tinha voltado rápido e viu o momento em que Kirin conversava com o estranho. Ah, ele? Pediu Meoline. Kirin respondeu sinceramente, observando a reação da médica. Ai estreitou os olhos, claramente irritada. Você deu? Eu vi que você pegou o telefone. Não confie em qualquer pessoa, você não sabe as intenções de alguém que acabou de conhecer. A voz dela carregava preocupação e ciúme. Kirin sorriu de leve. Parece você, né? Cara de inocente, mas é tarada. Ela provocou propositalmente ao ver o incômodo da doutora. Não mude de assunto. Você deu o Line. Aí cruzou os braços, séria. Não dei. Não gostei dele. Mas está com ciúmes? Kirin se aproximou, passando os dedos no rosto da mais velha. Não. Só estou preocupada. Com medo de que seja enganada. Tipo a doutora me enganando? Ela deslizou os dedos até o pescoço de Ai. Eu não enganei. Chamei de convite indireto. Ai encarou a mais nova. Ainda parecia irritada, mas quando viu o olhar suplicante, suspirou. Quando voltarmos, você vai ter problemas. É minha parceira sexual. Não pense em se envolver com mais ninguém. O que está olhando? Derakat perguntou, vendo a pessoa ao seu lado acordar e pegar o telefone. A tela mostrava o mar. O mar. Tava olhando aqui. É bonito. Quer viajar? Ela abraçou o corpo magro, puxando-o para perto. Os corpos nus se tocaram quando Titinan respirou contra seu pescoço. Quero. Talvez nas férias. Ela planejava viajar quando se formasse como um presente para si mesma. Não precisa esperar. Vamos agora mesmo. Ir para onde, chefe? Titinan foi puxada para levantar, ainda nua, completamente perdida. Para a praia. Vamos hoje. Apesar da decisão repentina, não demorou para que seus pés estivessem na areia branca, cercados pelo mar azul claro. O vento bagunçava seus cabelos. Ela prendeu atrás da orelha enquanto olhava a paisagem. Obrigada por me trazer, ela disse, sincera. Não foi nada. Quer entrar na água? Trouxe o biquíni, não foi? Derachat sorriu. Para ela aquilo também era uma pequena férias. Ver o sorriso de Titinan mexia com seus sentimentos, deixando-a confusa e cativada ao mesmo tempo. A mão da chefe acariciou sua bochecha. Me deu uma recompensa. Ela sussurrou, quase inaudível entre o som das ondas. Titinan não respondeu. Em vez disso, olhou ao redor. Havia poucas pessoas. Ela se aproximou e depositou um beijo suave nos lábios da outra. Obrigada, murmurou. O coração batia acelerado. Não sabia se pela emoção do beijo ou pelo medo de alguém ter visto. Levou a mão ao peito, sentindo as batidas. Vamos para o quarto. Derachat disse, com outra intenção claramente em mente. Acabamos de chegar? Podemos voltar depois. Você reservou lugar? A dúvida era real, tinham viajado sem planejamento. Fim de semana significava resorts lotados. Mas o carro continuou. Não para um resort, mas para uma praia mais afastada. Poucas pessoas iam até lá, um lugar discreto e com certa fama. O carro vermelho parou. O que é isso? Titinan olhou ao redor, desconfiada. É a Praia do Prazer, pouca gente vem. Lugar calmo. Derachat sorria de canto. Quer tentar ao ar livre? O carro também é um bom lugar. Nunca fizemos no carro. Ela deslizou a mão por baixo da blusa de Titinan e avançou para beijá-la. Mas antes que seus lábios se encostassem, Titinan colocou a mão no rosto dela, impedindo. Derachat franziu a testa. Por que não? Não gosta no carro? Não é isso, mas o vidro é transparente. Todo mundo vai ver meus seios. Se os outros virem, tudo bem para você? Derachat congelou. Não, definitivamente não. Não, não. O que é seu? Só eu posso ver. A irritação cresceu rápido. Seus dedos bateram no volante, impacientes. Tudo bem, então não. Vamos para um resort. Fazemos lá. Capítulo 44. Água da piscina ou o quê? A hospedagem não é muito cara? Depois de concordar em ir para o quarto, Titinan admitiu que não esperava que a acomodação fosse algo grandioso. Mas o que estava à sua frente parecia uma vila à beira-mar. O exterior era branco e as vilas eram separadas. O interior também era bem decorado. A cama e a decoração do quarto pareciam caras e havia muitas comodidades. O mais impressionante era a piscina fora do quarto, de onde se via o mar azul turquesa. O local era privativo, sem barcos ou pessoas. A piscina não era grande, mas era ideal para 2 pessoas. A vista é linda demais. Titinan ainda estava impressionada com a vista. O sol suave, a brisa fresca do mar e o ângulo do quarto que permitia ver o mar. Parecia um sonho.
Ela não pensou que existissem acomodações tão bonitas. Quero entrar na água. O corpo alto se aproximou, ficando atrás dela, sussurrando em sua orelha. O nariz roçou em seu pescoço e ela beijou sua nuca, incapaz de se conter. Qual água? A água da piscina ou outra água? Ela perguntou, entendendo a intenção. E parecia que a outra não estava escondendo nada. Ela não queria apenas viajar. Sabia que a outra estava pensando em sexo, com certeza. Por isso ela também trouxe seu biquíni. Você vai se trocar primeiro. Eu me troco depois. Garanto que você vai gostar. Pode ser. Ela obedeceu facilmente. No banheiro havia uma banheira com flores, como ela havia pedido. Terahat pegou seu biquíni. Ela escolheu um preto para contrastar com sua pele. Depois de se trocar, Terahat se olhou no espelho novamente para se checar. Ela puxou a calcinha do biquíni que estava amarrotada para deixá-la esticada. O corpo esguio de Terahat de biquíni saiu do banheiro. Titinan engoliu em seco. Embora ela já tivesse visto a outra nua, o biquíni ainda fazia sentir o efeito. É a sua vez. Estou esperando para ver se vou gostar. O olhar dela desceu para a blusa da outra, que parecia estar escondendo algo por baixo. Ela adivinhou que era um biquíni, mas não sabia qual modelo a agradaria. Em pouco tempo a porta se abriu. A figura sensual de Titinan surgiu com um biquíni que cobria apenas a ponta dos mamilos, expondo os seios. A parte de baixo do biquíni cobria apenas a frente, revelando a carne branca e volumosa e o quadril arredondado. E o que ela mais gostou foi a cor vermelha do biquíni, que realçava sua pele clara. Gostou? Assim? Titinan ajoelhou-se entre as pernas de Terahat, acariciando suas coxas suaves. Os seios fartos pressionaram sua virilha. Titinan esfregou-os repetidamente em suas pernas suaves. Que sedutora! O olhar dela fixou-se nos seios que roçavam seu corpo e no rosto que se encostou em sua barriga. Os lábios beijaram sua barriga. Ela sentiu um arrepio que a fez contrair o estômago sem querer. O olhar de Titinan fixo nela também era intenso, muito sedutora. Ela acariciou o cabelo da pessoa pequena em sua virilha. Mordeu os lábios. O rosto arrogante olhava para a outra com um desejo devorador. Em seguida, ela abriu as pernas levemente. Lamba. Terahat ordenou com a voz rouca. Sua respiração ficou ofegante quando o rosto dela começou a descer lentamente. Que impaciente! Não pensei que quisesse tanto entrar na água. O biquíni foi puxado para o lado e a língua macia entrou no meio da buceta, lambendo suavemente de cima a baixo, pressionando o clitóris, que era mais sensível que as outras partes. A que estava sendo lambida apenas sugou o ar e gemeu, levantando as pernas e apoiando-as na ponta da cama. Ah, é isso! Mostre sua habilidade. Prove que é tão boa quanto diz. Os olhos redondos dela olharam para a pessoa no meio de suas pernas, cuja ponta do dedo polegar abria a buceta. A língua lambeu e o olhar dela se fixou em Terahat. O olhar era extremamente sedutor. O gemido saiu da garganta. O rosto bonito dela se curvou para cima, antes de morder o lábio inferior e soltar um gemido baixo. Você ficou molhada tão rápido. A ponta da língua dela lambeu o néctar que escorria, afastando o rosto levemente. Ela viu o líquido claro escorrendo, conectando a ponta da língua e a carne. Titinan colocou o rosto na buceta novamente, lambendo-a em círculos. Ela chupou o clitóris com desejo. A cada movimento suave, a outra estremecia, cravando as unhas em seu cabelo. Quanto mais via a outra excitada e se contorcendo, mais ela usava a língua para chupar e lamber o ponto sensível. Ela sugava, aumentando a velocidade gradualmente, até que os dedos de Terahat ficaram tensos. Ah, que delícia, estou muito excitada. Terahat estava quase sem forças ao ser lambida com a língua macia no ponto sensível. Ela gemia sem parar. A excitação era tanta que seu rosto arrogante se contorceu. Ela tentou morder o lábio inferior com força para não gemer muito alto, mas quanto mais fazia isso, mais a língua pequena acariciava, fazendo o canal do amor se sentir vazio e latejante. Nan. Ah, sim. Isso, Nan. Agora ela mal conseguia se sentar. Teve que usar os braços para se apoiar na cama. Sabe, chefe, você está tão molhada que o líquido está encharcando a cama. E por dentro? Será que está molhado também? A voz dela era rouca e sedutora, o que Terahat adorava. E isso a fazia tremer quando a outra perguntava e lambia sua buceta. Tente enfiar o dedo. Tente ver se está molhado. Enfia bem fundo. Agora sua excitação estava aumentando. O rosto dela estava vermelho, e ela sentia que estava perdendo o controle. Ela nunca pensou que seria tão pervertida ou falaria algo assim, mas com a pessoa à sua frente, era como se ela pudesse ser quem quisesse. Enfie seus dedos. Quero tanto que você me use.
Minha buceta está tremendo, Nan. Ah, quero ser penetrada. Terachat abriu as pernas. Titinan hesitou levemente, pois nunca havia ouvido tantas palavras indecentes. Minha chefe é muito pervertida. Sem perder tempo, os dedos dela foram enfiados até o fim. Terachat arqueou a cintura, levantando o quadril. O rosto dela se curvou para cima, ofegando. Em seguida, foi empurrada para a cama, com Titinan por cima, pressionando a chefe enquanto o pulso estocava ao mesmo tempo. Terachat se deitou, pois estava sem forças para se mover. As duas pernas foram abertas, com o corpo pequeno se enfiando no meio. A pessoa por cima se inclinou e selou seus lábios. As línguas se entrelaçaram. Depois de se beijarem o suficiente, elas se separaram, ofegantes. Sua buceta está molhada. Muito molhada. Titinan desceu, beijando o clitóris novamente, lambendo e movendo os pulsos mais rapidamente. Os dedos tentavam penetrar profundamente, repetidamente. Mesmo que não penetrassem muito fundo, isso era o suficiente para fazer a pessoa penetrada levantar o quadril e gemer. Assim. Entra fundo. As pernas tremiam com o prazer. Quanto mais ela olhava o rosto da outra, mais excitada ficava, atingindo o clímax. E a excitação aumentou quando os dedos a penetraram, esfregando a parede macia. Os dois dedos exploraram toda a buceta, o que a fazia sentir dor e prazer, ficando sem palavras. Ela apenas se contorcia com a excitação. Não aguento mais. O corpo dela se inclinou, afundando o rosto no travesseiro branco. As mãos agarravam o travesseiro. Ela se contraiu com o prazer, como se fosse desmaiar. Vendo isso, Titinan sorriu satisfeita antes de curvar os dedos e buscar o clitóris. Ela penetrava repetidamente e, em pouco tempo, Terachat gozou rapidamente. O rosto bonito dela afundou no travesseiro, soltando um grito. Os dedos foram retirados. O néctar branco não apenas sujou os dedos e as mãos, mas também escorreu para a cama, manchando o lençol branco. Terachat ofegou, deitada de lado. Seus olhos se arregalaram quando uma de suas pernas foi levantada pelo ombro da mais jovem. Titinan colocou uma perna em seu ombro antes de encaixar o corpo e as bucetas se tocaram, esfregando-se através dos biquínis. Sua água é muito abundante. A minha também. Molhou toda a minha calcinha. Quero esfregar minha buceta na sua. Sim, esfregue sua buceta com força. Continua. Eu quero ver você rebolar. A voz dela ordenou, excitada, movendo o quadril para que as partes se esfregassem. Capítulo 45. Não faça essa cara sedutora. Quem é a atrevida agora? Titinan pegou a calcinha dela e a da chefe, separando-as. Ela moveu as partes íntimas para que se tocassem. As bucetas se pressionaram até o clitóris se esfregar. O quadril se movia e os clitóris, ao serem estimulados, faziam o quadril se mover mais forte. Chefe, sua buceta está muito molhada. É escorregadia. Titinan beijou a coxa de Terachat, mordiscando a panturrilha suavemente, enquanto movia o quadril, esfregando o ponto sensível. A mão que não estava segurando a coxa alcançou os seios, que balançavam com a estocada. Não aperte forte. A pessoa por baixo se movia, inclinando a cabeça para olhar a pessoa por cima. Sedutora. A respiração ofegante aumentava. A parte de baixo esfregava, causando arrepios. O seio apertado fazia perder o controle. Sedutora. Ao ver a imagem sedutora, Titinan mal conseguia se controlar. Quem diria que a pessoa que antes era tão arrogante seria tão excitante? Era tão excitante que ela queria penetrar com força. O quadril volumoso esfregava, movendo-se e pressionando repetidamente. Ela olhava para a pessoa por baixo, cujo corpo tremia. Você tem a cintura boa. Rebola muito? Você se depilou? Esperava ser penetrada? Terachat olhou para o quadril que rebolava, fazendo-a tremer. A outra usava a força, rebolando a cintura sem parar. Até a cama, que parecia cara, balançava com o movimento. Titinan puxou o cabelo que cobria o rosto e inclinou a parte de cima para pressionar o peito da outra, dizendo com a voz rouca: Rebolo bem por causa de você, chefe. Você é a velha tarada. Eu sabia que pessoas mais velhas gostavam de sexo, então me depilei para você lamber. Para lamber mais fácil. A voz doce dela sussurrou, rouca. Não era apenas a parte de baixo que se esfregava, mas também os seios, que se pressionavam. Nan, chupe. Chupe meu peito. Terachat tirou a alça do biquíni e expôs os seios bonitos. Titinan obedeceu. Cobriu o mamilo com a boca, lambendo e sugando até ficar molhado de saliva. Chupa com força. Assim. A voz trêmula pedia. Estava sufocada pelo desejo, querendo que a pessoa à sua frente a tocasse em todas as partes. Gosta de dar ordens, não é? Titinan sugou o mamilo doce e mordeu o seio arredondado.
O quadril se movia com mais força. O som da carne batendo ecoava no quarto. Quanto mais alto o som, mais a excitação aumentava. O quadril se pressionava. Mais forte! Eu vou gozar! Eu também vou gozar, chefe. Titinan acariciou o rosto da pessoa por baixo. Acariciou suas bochechas e lábios. Deirachat observava os dedos que a tocavam em várias partes. Nan, a voz dela chamou rouca, baixinho. Sim, chefe. A pessoa chamada respondeu imediatamente com a voz doce. Você gosta disso? A pessoa que falava pegou a mão da outra e a levou perto de sua boca. Isso. O que é isso? O corpo pequeno franziu a testa, perguntando. Ela esperou pela resposta, ansiosa. Em seguida, arregalou os olhos quando a língua macia da chefe lambeu seus dedos. A língua suave lambeu os dedos, lentamente. Ela segurou sua mão e enfiou em sua própria boca, lambendo ao longo do dedo. Em seguida, olhou para a pessoa por cima, que sorria. E parecia que a respiração da pessoa que estava sendo lambida estava mais ofegante. Você é muito sedutora. Deirachat admitiu que seu coração estava acelerado. Gostou? Gostei muito. Gostei demais. Deite-se. Eu tenho algo para brincar com você. Deirachat empurrou a outra para se deitar na cama. O corpo alto caminhou até sua mala e pegou algo. Era um objeto longo e curvo, como um dildo de silicone. Parecia ser um novo brinquedo. Deirachat engatinhou na cama lentamente, beijando os lábios da pessoa por baixo. Deirachat a beijou sem parar, pressionando e enfiando a língua em sua boca, provando a doçura. Desta vez, a posição de liderança parecia ter mudado. A outra havia deixado de pernas bambas. Agora era a vez dela de revidar. Deirachat segurou os dois seios, apertando-os com força. Ela se afastou do beijo e estreitou os olhos para a pessoa que estava inebriada pelo beijo. Com essa cara sedutora, você quer ser penetrada com força? Se não quer, não faça essa cara. Eu quero. Você aguenta? Ou está velha demais? Quantos anos você tem? 40, não é? Velha. Você tem que experimentar. O objeto roxo e curvo foi exibido, junto com um controle remoto em sua mão. O que é isso? Titinan olhou hesitante, pois nunca tinha visto aquilo. Além disso, ela se perguntou onde a outra havia encontrado aquilo. O corpo dela foi montado pela outra. Vamos experimentar. Uma ponta foi enfiada na buceta úmida da pessoa por baixo. A outra ponta foi enfiada em sua própria buceta. Em seguida, ela ligou o botão. O dildo vibrou imediatamente dentro do canal. Titinan estremeceu e segurou o braço da pessoa por cima. Chefe, assim é o timo? Está tão bom. O vibrador roçava dentro dela e a outra montou na posição de tesoura, pressionando os clitóris um contra o outro. O quadril dela começou a se mover. Ela sentiu o prazer que se espalhava pelo corpo. Que tarada. Que delícia. A voz dela falhou por causa da excitação. A buceta era sacudida pela vibração. O prazer atingiu o clímax e ela não conseguiu controlar. Chefe, tô com tanto tesão. É uma delícia. Eu não aguento mais. Eu quero te beijar. A voz dela foi engolida. Os lábios se pressionaram sobre os dela. Deirachat sugou e mordeu os lábios dela, causando uma leve dor. Deirachat pressionou o quadril repetidamente. A pessoa por baixo arqueou o quadril em resposta ao impacto. E quanto mais se movia, mais o vibrador parecia entrar no canal estreito. Deirachat levantou o quadril antes de pressioná-lo para que o vibrador entrasse até o fim no canal da pessoa por baixo e no canal dela, batendo na parede interna. Chefe, que gostoso! Estou com muito tesão. Quero ser penetrada, quero que você me pegue. Espere eu gozar primeiro, porque ela estava prestes a gozar. Quanto mais se movia, mais perto ficava, e com apenas mais alguns movimentos, o corpo alto gozou facilmente. Vendo isso, Titinan inclinou o pescoço de Deirachat para beijá-la novamente. O quadril se movia sem parar. Deirachat pressionou o quadril, esfregando o clitóris. A parte de baixo estava molhada de néctar. Não aguento mais. Eu vou gozar de novo. Eu também vou gozar, chefe. Titinan olhou para a parte de baixo, que estava suja de néctar, tanto dela quanto da chefe. Estava misturado, e ela não sabia de quem era. O som do vibrador competia com os gemidos das duas, que ecoavam no quarto. O hálito quente tocou seu pescoço. Os dois corpos se abraçaram com força. As mãos se entrelaçaram antes de gozarem juntas. Titinan abraçou as costas magras, contraindo o corpo e cravando as unhas nas costas brancas. O rosto dela se aninhou no pescoço da pessoa mais velha, mordendo seu ombro, sem querer. Não crava a unha nas minhas costas. E me mordeu. É que me dá prazer. A pessoa perguntada se aninhou em seu pescoço, sem recuar.
Terachat se afastou e puxou o vibrador de 2 pontas. Ele foi colocado ao lado. Terachat se ajoelhou entre as pernas dela. O rosto se inclinou, separando o biquíni e lambendo o canal úmido. O dedo polegar separou a buceta, revelando o clitóris rosa e duro, coberto de néctar. Chefe. A voz doce chamou. Ela levantou o quadril, pressionando para que a mais velha pegasse. Terachat lambeu a buceta que foi oferecida. Ela cobriu a buceta com a boca, sugando-a e penetrando-a com o dedo. As 2 pernas dela foram abertas para que fosse mais fácil e profundo. Ela estreitou os olhos para a pessoa que mordia os lábios e gemia. O quadril arqueado pressionava a boca da mais velha. Que delícia. Eu amo quando você me chupa assim. Eu também amo quando sua buceta me suga assim. Terachat penetrou com o dedo rapidamente. O quadril volumoso levantou-se, pressionando a boca da mais velha, sujando o canto da boca com néctar. Mas a língua suave ainda lambia sem parar. Chefe, dói e é gostoso também. O gemido dela era quebrado, e as lágrimas vieram. E doeu mais quando os dedos passaram de 2 para 3. E foi a primeira vez que ela sentiu isso. Estava tão apertado que parecia que ia desmaiar. Os dedos, longos e apertados, penetraram fundo. Ela forçou a penetração e a outra chorou. Fundo. Está muito fundo. Sua buceta é muito apertado. Terachat sentiu o aperto. Quanto mais ela penetrava com força, mais o canal se apertava. Ela olhou para os dedos que estavam brilhantes de néctar. O líquido escorria sem parar. Quanto mais penetrava, mais molhado ficava. Não aguento mais. Vou gozar. Mais forte. O tom de súplica fez com que a pessoa que estava sendo implorada acelerasse, estocando o pulso para dentro e para fora rapidamente, até que o corpo de Titinan tremesse. Os olhos dela se arregalaram. Ela mordeu os lábios. O corpo pequeno se contraiu, como se fosse parar de respirar. Está bem? Vendo que a outra não parava de tremer, ela se preocupou. Terachat se inclinou para abraçá-la. Foi muito forte e intenso. Titinan ofegou. Seu coração ainda batia forte, seu corpo tremia. Ela abraçou a pessoa por cima. Não gostou? A voz doce sussurrou, beijando sua orelha suavemente. Eu gostei, mas olha, eu estou exausta. Eu nem entrei na água. Ao pensar nisso, ela lamentou. Seus olhos varreram a vista do mar azul claro lá fora, onde o sol começava a se pôr. Você já se molhou bastante? Ou ainda não é o suficiente? Capítulo 46. Quer ver a vista? Abra as pernas um pouco. Não vou brincar mais nessa água. Dói e arde. Sua buceta mal teve descanso. Ela não sabia o quão machucada estava. Então vamos nadar. O biquíni foi pego e vestido novamente. Ela arrastou a outra, que ainda estava com as pernas bambas, para fora do quarto. Os pés dela pisaram no chão de ladrilho. Ela foi até a beira da piscina e desceu a escada. Virou-se para a vista. A beira do mar estava adornada pelo sol laranja, que refletia na água azul, criando um contraste nítido. Não vai entrar? Terachat viu que estava sozinha na piscina, com Titinan sentada na borda. Não. Eu não sei nadar. Ela não sabia nadar bem e não ousava entrar em água que fosse acima de sua cintura. E você queria vir para a praia? Eu só queria ver a vista, queria o clima, e sentar para comer à beira-mar. Só isso já é bom. Ela olhou para o horizonte, fixando os olhos no grande sol. As 2 pernas balançavam na água fria da piscina. Em seguida, um grande peixe, Terachat, nadou até ela, encaixando-se entre suas pernas e virando-se para a mesma direção. Você gosta deste clima? A mão fina dela segurou a mão da pessoa na borda, levando-a a segurar seu peito. Em seguida, a beijou suavemente. Gosto. Chefe, muito obrigada. Ela agradeceu por vários motivos. Não foi nada. Considere isso uma mudança de cenário. Além disso, a vista daqui é boa. O corpo alto virou-se para a pessoa na borda, ficando com o rosto perfeitamente encaixado no meio da virilha. A vista do mar. Não a vista daqui. O dedo dela segurou o queixo de Terachat, levantando para que ela encarasse. Não, a vista daqui é mais bonita. Você não acha? Terachat pegou a perna dela e a colocou em seu ombro. Em seguida, puxou o quadril da outra para a frente até que sua virilha estivesse na borda da piscina, exatamente onde ela queria. Chefe, o que vai fazer? Titinan segurou a cabeça de Terachat. A outra não a repreendeu. Pelo contrário, olhou-a de soslaio, sorrindo. Vou ver a vista. Esta vista é mais interessante. O nariz dela esfregou-se na buceta através do tecido fino. Ela beijou a pele suavemente. Quer ver a vista? Abra as pernas um pouco. O rosto arrogante dela se inclinou na coxa esquerda, usando a bochecha para esfregar a perna, falando de forma carente. E você não vai ver o pôr do sol? Não. Quero ver esta vista.
O olhar dela desceu do peito para a virilha, que ela abriu lentamente. A pele suave foi aberta e o biquíni foi puxado para o lado. Olhe bem, olhe à vontade. Assim que as pernas dela se abriram, o rosto bonito de Teerachat sorriu, satisfeita. Ela mergulhou o rosto imediatamente, sem se importar com a vista à sua frente. O rosto perfeito afundou no ponto mais profundo de sua buceta. A língua penetrou e lambeu a buceta inchada suavemente. Ela pressionou a língua para cima e para baixo, lentamente, enquanto os dedos penetravam no canal estreito. Titinan mordeu os lábios com força, contendo os gemidos. Suas pernas estavam bambas apenas com o estímulo da língua. A língua macia lambeu rapidamente, fazendo um som de slurp. O som ficou mais indecente quando o pulso também penetrava com força, fazendo a pessoa ser penetrada a gemer. Quanto mais ela olhava para a buceta, mais excitada ficava, pois Teerachat a olhava com um olhar devorador. O que houve? Seu rosto parece cansado. Hannah viu a expressão de cansaço da colega, que preparava documentos, distraída e se preocupou. Além disso, seus olhos estavam com olheiras. É que eu fui para a praia no fim de semana. Estou um pouco cansada. Sério? Tão cansada assim? Deve ter nadado o dia inteiro. Ela olhou para o corpo dela, que parecia exausto, como se tivesse nadado o dia e a noite. Mas ao examiná-la, ela não parecia ter pego sol. Sim, nadei o dia todo, ela disse, envergonhada, passando a mão na nuca para disfarçar com um sorriso sem graça. Toc, toc, toc. O som dos saltos altos fez com que as pessoas que ouviam se virassem. Uma mulher de meia idade, com o cabelo preso, vestindo um vestido caro. Mesmo as joias sendo poucas, o preço não era baixo. E a pessoa que a seguia parecia familiar. Titinan ainda se lembrava daquele rosto. Era a irmã da chefe. No momento em que as duas passaram, os funcionários fizeram uma reverência à pessoa que liderava. Hannah se levantou. Vendo isso, Titinan se levantou e fez uma reverência, como os outros. A figura graciosa e imponente parou na frente das duas secretárias. Titinan abaixou a cabeça, com medo de que a pessoa que a encarava ainda se lembrasse dela. Ela esperava que as duas entrassem logo. Nos encontramos de novo, não é? Mas parecia que o destino não estava do lado dela, pois Choenchat foi quem falou. Ah, sim. Olá. E ela, mãe? Ela dormiu no quarto da Chat. A voz dela era alegre, diferente de Chaui, que olhava para Titinan de cima a baixo. O rosto bonito dela sorriu, sem graça, antes de olhar para a pessoa que a estava assustando. E parecia que a outra a estava encarando. Ela baixou a cabeça para evitar o olhar. Comprei isto para você. Um bolo de morango foi colocado na frente dela. O bolo branco e suave contrastava com os morangos grandes. Titinan olhou para o bolo e para a pessoa que o deu, confusa. Por que ela daria um bolo? O quê? Eu não posso aceitar. Mesmo sendo um bolo comum, ela tinha certeza de que o preço não era baixo. Aceite e me siga. A voz calma dela era indiferente, mas Titinan sentiu um arrepio na nuca. O olhar duro que a encarava apenas de soslaio antes de a outra virar o rosto e ir em direção ao escritório de Teerachat. Nan, você já esteve no quarto da chefe? Hannah, que era secretária há muito tempo, nunca havia ido lá e se surpreendeu. Por que a estagiária podia ir ao quarto da chefe e as duas pareciam próximas? Foi no dia em que fomos ver o terreno. Choveu e o trânsito estava parado. A rua da minha casa alagou, então a chefe me deixou dormir lá. A mais jovem sorriu, sem graça, antes de pedir licença e ir para o escritório de Teerachat, que havia chamado. A porta foi aberta lentamente. O corpo pequeno se curvou ao entrar. As duas mãos seguravam o caderno de anotações, caso precisasse anotar algo. O que houve? Estão todas aqui. Teerachat colocou os documentos de lado, olhando para a mãe e a irmã. Ela soltou um suspiro, pois sentia que algo a incomodava. O aniversário de Valens é amanhã, mas eu não posso ir. Tenho clientes importantes. Tenho que recebê-los. Então quero que você vá. Vá com a garota. Shao olhou para Titinan, que estava pronta para anotar algo no caderno. Titinan sentiu o olhar fixo nela e levantou a cabeça. E sim, como ela pensou, os 3 pares de olhos a encaravam. Aconteceu algo? Ela não entendia a situação. Por que você quer que minha secretária vá? Ela tem seus compromissos. Não finja que não sabe, Chat. O que você está fazendo? Ou com quem está? Você mal volta para casa. Apenas faça o que eu mando. Leve a garota para a festa. Assim você a treina. Não apenas falou, mas Shaui se levantou e saiu. O rosto da idosa olhou para frente. Ela saiu da sala apressadamente. Boa sorte, Chat. E você, Titinan, vista-se bem. A mão pequena dela acenou. Ela saiu do quarto, seguindo a mãe. Ela se virou e sorriu.
A propósito, você veio de táxi hoje? Meu carro está na oficina. Não tenho carro para você hoje, mas tenho outra coisa em que você pode sentar. Depois de voltar do mar, ela mandou instalar um insulfilme no carro e tinha a hora marcada para buscá-lo hoje. O quê? Meus dedos. Você pode sentar e rebolar. A que falava olhou de soslaio para a pessoa que segurava o caderno e sorria. Ver o rosto dela corar a deixava de bom humor. Capítulo 47. Eu não estou usando sutiã. Quer conferir? Vai ser apropriado eu ir, chefe. Derachat segurou o vestido contra o corpo dela. Além de ter que ir a uma festa com a alta sociedade, ela ainda estava sendo arrastada para escolher a roupa. Vai ser bom. Discutir com a minha mãe não adianta nada. Ela é teimosa. Cerca de 10 vestidos foram experimentados, mas nenhum a agradava. Derachat tentava encontrar algo que não a fizesse se destacar ou chamar a atenção. Mas era difícil. Quero este. Derachat pegou o vestido e o segurou em seu corpo. Ele parecia estranho, embora fosse justo. Não. Este vestido é ridículo. Ela não gostou da primeira vez que viu, e quando o segurou em seu corpo, parecia que não combinava com ela. Este é o bom. Assim, ninguém vai olhar para você. E para trabalhar, não para arrumar namorado. A voz dela era calma, e ela entregou o vestido à vendedora. Por quê? Está com ciúmes. Você disse que éramos apenas parceiras sexuais. Titinan deu um passo à frente, bloqueando o corpo alto. O rosto arrogante dela olhou para a mais jovem antes de soltar um suspiro. Eu não disse que estava com ciúmes, mas aquelas pessoas não são sinceras. Elas só querem te levar para a cama. Igual a você, não é? Quer me levar para a cama? A propósito, onde está o seu carro? Você está com outro carro hoje, não está? Levei o carro para colocar em sulfilme. O canto da boca de Terakat sorriu, cúmplice. A que ouvia sorriu levemente, pois sabia o propósito do insulfilme. O que houve? Parece de mau humor? O carro está pronto, não está? Assim que entraram no carro, ele saiu do dormitório, mantendo a velocidade constante. O som e o cheiro do carro eram familiares. Era o mesmo carro que ela costumava andar, mas o insulfilme estava escuro, como ela queria. De fora, ninguém via dentro. Não gostei do vestido. Derachat falou com raiva. Ela se mexeu, olhando de soslaio para a pessoa ao lado. O tom de voz irritado indicava claramente o mau humor. Mas você mesma escolheu o vestido. Não gostou? É apertado. Mostra seus seios e o quadril. E o tecido é fino. O que faremos se a marca da sua calcinha aparecer? Ela olhou para o vestido. Além disso, o tecido era fino e colado ao corpo, revelando as curvas claramente. Não vai aparecer. É que eu não estou usando. Eu não estou usando sutiã e calcinha. Quer conferir? A mão pequena dela pegou a mão da motorista, levando-a até sua coxa e quadril. A mão dela sentiu a coxa macia através do tecido fino. Ela não sentiu o sutiã nem a calcinha. Por que não está usando? Derachat quis parar o carro no acostamento e conferir com os próprios olhos. É porque a marca aparece, então eu não usei. Mas se quiser conferir se é verdade, a gente confere quando voltarmos. A mão dela foi colocada de volta em sua coxa, mas parecia que não pararia por ali. Derachat continuou a acariciar sua perna. Dirija. Espere um pouco. Você vai conferir, com certeza. Certo. Afinal, o carro já está com insulfilme. Eu também quero experimentar no carro. O local estava cheio de pessoas bem vestidas, com joias caras. As conversas animadas eram ouvidas em meio à festa. Titinan olhou em volta. Ela estava sozinha, pois todos pareciam se conhecer. Sua chefe, Terakat, foi cumprimentar o anfitrião Valens, que estava conversando com os convidados, acompanhado pela esposa e uma filha. Nan, o que você está fazendo aqui? A voz familiar de sua amiga soou. Titinan virou-se e viu quem esperava. Seus amigos, Kirin e Yong. Eles se aproximaram, com Kirin puxando a barra do vestido para andar mais facilmente. Eu vim com a chefe. A mãe dela me mandou vir. Acho que é para ser secretária. E você com quem veio? Eu vim com a minha irmã. Eu vim com a minha família. Eles querem que eu encontre uma esposa. A ordem dos pais dele hoje era para ele observar as filhas dos socialites no mesmo nível e tentar arrumar um par. Ele me implorou para vir. Ele pensou que você estaria com a chefe, então não me convidou. Eu o trouxe para ser meu guarda-costas. Assim posso dizer que estou com um amigo. Yong, que foi arrastado para conhecer as filhas dos outros, estava irritado. Por que você não diz para sua família que não gosta de mulheres? Talvez eles aceitem. É verdade. Minha mãe até disse que seria bom se eu namorasse uma mulher. E disse que a Nana é fofa. Não é, meu amor. Kirin entrelaçou o braço no da amiga, encostando a cabeça nela.
Que irritante. Yong revirou os olhos, fazendo uma careta antes de se virar. Mas ele não pôde evitar olhar para as duas amigas Ninmao, que se abraçavam. É. A propósito, você veio trabalhar agora? A mãe da chefe me mandou vir. Ah, ela me comprou um bolo. E disse que sabia que a chefe estava comigo, porque havia sumido. Ela contou a história. Ou ela estava te chamando de morango, gíria para interesseira, disfarçadamente, e te deu o bolo para te mostrar a diferença social? Yong acariciou o queixo, pensativo. Não ligue para ele. Ele assiste muitos filmes, mas eu já ouvi falar da mãe da Cinta Chat. Dizem que ela é legal. Não deve ser nada demais. Kirin abraçou a amiga pelo ombro para confortá-la. Em seguida, notou o vestido justo que mostrava os seios e o quadril. Sua garota está bonita hoje. Aí elogiou, observando a amiga que encarava a garota. Não achei. Ela cruzou os braços, parecendo insatisfeita, pois viu que alguns homens estavam olhando para a secretária. Mas ninguém se aproximou. Sério? Eu achei bonita. Se você deixar de ser parceira de sexo dela, eu a apresento para os socialites daqui. Tem vários de olho nela. Zhao Ka, que também foi convidada com sua família, notou que os convidados olhavam para Titinan como abelhas em volta de uma flor. Não precisa. Minha garota eu cuido. Mas se demorar, alguém pode querer cuidar dela. Zhao Ka apontou para o grupo, onde alguém se aproximava. Qin, um homem conhecido por ser pegador e ousado, aproximou-se para cumprimentar Titinan. Olá, você veio com alguém? Eu nunca te vi por aqui. Qin se aproximou para cumprimentá-la, estendendo uma taça de vinho. Ele a estendeu para Titinan, esperando que ela batesse na taça em resposta. Eu vim a trabalho. Vim com a Cinta Chat. O corpo pequeno se afastou um pouco. Ela se aproximou de Kirin, indicando que se sentia desconfortável. E como você vai voltar? Quer que eu te leve? Ele se aproximou, fazendo menção de abraçar a cintura dela. Os braços dele tentaram envolvê-la, mas foram segurados e afastados com força pela dona do rosto arrogante que o olhava com desprezo. E aí, crianças, vieram também? Therachat se afastou da conversa e foi em direção ao grupo de Titinan. Ela ignorou Qin, que estava ali. Ela o ignorou visivelmente. Olá, Therachat. Yong e Kirin sorriram para a recém-chegada, e eles também não estavam interessados em Qin. E a secretária da Chat? É bonita, mas faz tempo que não te vejo. Qin cumprimentou a conhecida Therachat. Melhor não nos vermos, porque eu temo que seu amigo venha junto. Na verdade, ele veio, está logo ali. Não quer vê-lo? Não quero. É melhor não nos vermos. Mas você está muito mais bonita. Qin olhou para Therachat dos pés à cabeça. Ele admitiu que a pessoa à sua frente estava muito mais bonita do que na última vez que se viram. Vamos para casa. Estou cansada. Therachat sussurrou perto da orelha dela, abraçando sua cintura firmemente. Ela não deu atenção às palavras de Qin. Por quê? Eu não quero ir. Na verdade, ela queria ficar mais um pouco com os amigos. Mesmo que tivesse acabado de vê-los, ainda havia muito o que conversar. Se não quer ir, podemos ir para outro lugar. Ai e Zhao Ka se juntaram a elas. Ai olhou para Kirin, sem desviar o olhar por causa do vestido. Não force a garota. Deixe ir para casa. Ai interveio, pois também queria levar Kirin para casa. E vocês, crianças, querem ir embora ou continuar a festa? Zhao Ka se virou para perguntar às 3 pessoas mais jovens. Continuar. Aston, eu vi sua ex-namorada. Qin voltou para o grupo de amigos, irritado, e contou ao amigo Aston. Quem? A Chat. Ele perguntou, confuso. Ele só conseguia pensar em Therachat, que era sua ex-namorada, e que ele não via há muito tempo, pois estava trabalhando no exterior. Sim, está muito mais bonita, eu me arrependi. E agora, os negócios dela estão a todo vapor. A empresa que ela abriu está indo muito bem. Você não se arrepende? Claro que me arrependo. Eu voltei para pedi-la em casamento. Eu quero minha ex-namorada de volta. Aston falou com um sorriso, pois havia muitas coisas que ele não tinha feito com Therachat, e ele se arrependia. E, ao saber que ela estava indo bem, ele queria tê-la de volta. Capítulo 48. Se eu encontrar alguém que eu goste, o que faço? O que houve? Não está se divertindo? Titinan viu Therachat sentada, sorria com uma expressão de poucos amigos. Estou me divertindo, mas quero ir para casa. Disse isso, abraçando o ombro pequeno da outra, puxando-a para perto. Ela viu um grupo de homens olhando na direção delas. Embora não soubesse para quem estavam olhando, era melhor prevenir. Tinha medo que algum cachorro por ali roubasse a carne doce. Por que tanta pressa em ir para casa? Fique mais um pouco. Quero só mais 10 minutos. Eu não vejo as pessoas há muito tempo.
Mas você já vai terminar o estágio, não vai? É só mais um mês. Ao pensar que a outra não estaria mais ali, ela sentiu um vazio inexplicável. Vai sentir minha falta? Titinan inclinou a cabeça no ombro bonito, usando os dedos para tocar o queixo dela. Ela forçou o rosto da dona do corpo a se virar para olhá-la. Só estou com medo de não ter onde transar. A voz calma dela respondeu, arrogante. Seus olhos encontraram os olhos castanhos e brilhantes. Ah, então é isso. O corpo pequeno assentiu levemente, sorrindo. Em seguida, ela se afastou, mas a mão da chefe segurou seu ombro para que não fugisse. Não vá. Sente-se assim. É mais confortável. O olhar dela se voltou para o grupo de homens que ainda as observava. Em seguida, um deles desviou o olhar, mas outros ainda olhavam. O olhar não era para a pessoa em seu abraço, mas para Kirin, que se movia ao ritmo da música. É bom ter garotas aqui. Jalka olhou para Ihong e Kirin, que pareciam estar se divertindo, sem se importar com o que acontecia. Kirin esfregava o quadril nas pernas de Ihong, de forma sedutora. Mas ele era um bom pilar para a amiga. Essa garota não é muito atrevida? Está me seduzindo ou seduzindo os homens? Esfrega tanto que minhas pernas vão ficar dormentes. Ele jurava que se gostasse de mulheres e ela não fosse sua amiga, ele teria se abalado. Mas para ele, era como um pedaço de algodão esfregando-o. É para ver se alguém se interessa por mim. Kirin abraçou o ombro de Yong. Em seguida olhou de soslaio para Ai, que a encarava sem parar desde que chegou. Ai estava sentada no sofá, bebendo. As pernas cruzadas mostravam a pele clara, e os seios expostos a faziam sentir inveja. Se não fosse porque ela ainda não havia contado para ninguém, ela reclamaria que a outra estava se vestindo assim de propósito para seduzir. Ali! Aqueles homens estão olhando para você? Eu os vi olhando há um tempo. Quer que eu resolva? Digo que minha amiga é atrevida e quer um namorado. Yong empurrou a amiga para longe, com medo de que alguém pensasse que ele gostava de mulheres e não se aproximasse dele. Isso seria uma perda de oportunidade. Não estou interessada. Embora não pudesse responder, ela não gostava que a outra se vestisse daquele jeito. O que é isso? Você reclama que quer que alguém se interesse, mas quando eu arrumo, você não quer. Ou você já tem alguém? O dedo dele apontou para o rosto da amiga. Kirin balançou a cabeça em negação e voltou a dançar. Ei, tem um homem vindo para cá. Yong cutucou a amiga. Kirin se virou e viu o homem se aproximando. Ele segurava 2 taças na mão. O corpo alto e musculoso. O rosto dele era bonito e seu peito era largo. Que gato! Kirin viu o homem se aproximando, mas os olhos dele a ignoraram. Ele olhou por cima da cabeça dela. Isso a fez sentir-se incomodada. Ela temeu que ele estivesse indo para a mesma pessoa que ela estava olhando. Posso me sentar aqui? A voz calma dele perguntou educadamente. O homem esperou pela resposta. Aí não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para Kirin, que estava parada, franzindo a testa. Claro. A mulher levantou a cabeça e assentiu para o homem. Em seguida, moveu-se um pouco. O homem estranho sorriu, sentou-se ao lado dela, mantendo uma pequena distância, e começou a conversar animadamente. E parecia que Ai se deu bem com ele. Ai deve arrumar um namorado logo. Eles se deram bem. Jalka se virou e sussurrou para Terakat, que estava ao lado. Ela não via a amiga conversando com alguém assim desde que terminou com o ex-namorado. É mesmo. Devemos apresentá-lo a ela? O futuro namorado da amiga. Em meio à atmosfera animada, uma pessoa começou a se sentir entediada. Embora o corpo se movesse ao ritmo da música, os olhos dela observavam a médica de longe. Rin, acho que alguém está olhando para você. Hong cutucou a amiga. Kirin se virou levemente e viu que alguém estava olhando para ela. Ao olhar de volta, o homem sorriu e levantou a taça, convidando-a. Kirin se virou para olhar a médica, que ainda conversava com o homem. Se ela pode, eu também posso. Kirin caminhou em direção ao homem, mas foi puxada com força. Aonde você vai? A voz dela perguntou, com raiva. O aperto aumentou. Ela não sabia quando Ai havia se aproximado tanto. Kirin olhou para o sofá, onde a outra estava sentada. Os olhos das outras pessoas estavam fixos nela. Alguém me chamou para sentar. Eu vou. E você continue conversando com ele. Se fizer isso, as pessoas vão suspeitar. A mão pequena dela tentou se soltar do aperto. E você o conhece? Vai sentar com ele? Por quê? Você está conversando com alguém. Por que eu? Ei, doutora. De repente, o corpo magro dela foi levantado no estilo noiva. Ei aí. Por que tá pegando a garota assim? Jalka se levantou e segurou o ombro da amiga, que parecia brava.
Por que não posso? Ela é minha esposa. Aí, declarou. Jalká olhou para Terashat. A outra balançou a cabeça, dizendo que não sabia de nada. E Hong e Titinan também olharam, pois pensaram que a outra sabia. Mas no final, ninguém sabia. O que quer dizer? Desde quando? Há um tempo. Agora eu preciso ir. Depois eu te conto. Ai ainda segurava Kirin, levando-a para fora do bar. O que você está fazendo? Não queria se assumir, não é? Por que disse aquilo? Está com ciúmes da sua parceira sexual? Eu estou com ciúmes, desde que você começou a dançar e provocar. E eu estava falando com aquele homem para te provocar. Você não sente ciúmes quando alguém fala comigo? Ela se sentiu magoada porque a garota não sentiu ciúmes. Ela nem sequer olhou para Ai, o que a fez sentir-se magoada. Por que sentir ciúmes? Somos parceiras sexuais. Você pode transar com quem quiser. Ou está pensando em algo mais? Está gostando de mim? Gosto. Gosto desde a primeira vez que te vi. Gosto desde o seu aniversário. A confissão foi sincera. No início, ela não tinha certeza dos seus sentimentos, mesmo que o encontro delas tenha sido em uma situação ruim. Mas ela não conseguia tirar o rosto da outra da cabeça. E depois de se encontrarem no hospital, ela teve certeza de que estava abalada. Você gosta de mim de verdade, doutora? Kirin ainda estava insegura. Ela achou que a outra estava bêbada ou irritada e estava apenas sendo sarcástica. No começo eu só queria me sentir bem, mas quanto mais tempo passo com você, mais eu gosto. E você? O que sente? Eu também gosto. Vou ser sincera. Doutora, eu sou atrevida, mas na verdade eu gosto de mulheres. Mas você já teve namorado. Como pode ter certeza de que gosta de mim de verdade? Você não vai se cansar, ou um dia vai se arrepender de namorar uma mulher? Eu não posso dizer o que vai acontecer no futuro. Se vou gostar de homens de novo, mas agora eu gosto de você. E gostar de alguém é sobre a minha felicidade. É sobre a pessoa com quem me sinto confortável. Não tem a ver com gênero. Kirin apenas ouviu em silêncio. As duas mãos dela estavam em seu colo. Ela ainda estava insegura, achava que era muito cedo. Não se apresse. Podemos continuar transando por um tempo. Depois eu pergunto de novo. Ou no dia em que você tiver certeza dos seus sentimentos, você me diz. Doutora, podemos parar de transar por um dia? Você sabia que a e Rin estão namorando? Depois que os dois casais foram embora, Terakat foi para o quarto de Titinan, como de costume. Agora ela quase nunca dormia no seu próprio apartamento. Não, ela não me disse, mas se ela quiser contar, ela vai contar. Ela não queria se intrometer, pois era um assunto particular. É mesmo? Quer dormir? Você está cansada hoje. Por quê? Você não está cansada? Amanhã temos que trabalhar. Não muito. Nan, quando você terminar o estágio, vamos continuar nos vendo? Os braços dela envolveram o pescoço da outra. O outro braço a abraçou, puxando-a para perto antes de beijar o topo de sua cabeça. E em que condição? Parceiras sexuais? Você não quer ver mais ninguém? Ou vai me guardar para transar e depois me deixar para casar com outro? Nunca pensei nisso. E você? Você quer ver mais alguém? A voz dela era suave, soando triste. Ela esperava que a resposta fosse negativa. Eu penso. Se eu encontrar alguém que eu goste, o que faço? Devemos terminar? Mas o sentimento que a atingiu foi que ela não queria que aquilo acabasse. Só de pensar em não dormir mais naquele abraço, ou em alguém a substituindo, ela sentia dor. Ela não queria que ninguém a substituísse. Ou será que ela estava começando a gostar de ter achado de verdade? Que não. Meu amor, você está bem? Capítulo 49. Marido me preenche um pouco. Então eu vou subir primeiro. Titinan não sabia por tinha chegado ao trabalho mais cedo do que o normal, meia hora adiantada. Ela foi acordada de madrugada porque a outra disse que tinha um compromisso cedo e precisavam se apressar. Espere um pouco, não vá. Venha se sentar no meu colo. O banco do carro foi puxado para trás. A mão dela bateu em suas coxas 2 ou 3 vezes. Foi o suficiente para Titinan entender. A razão para chegarem cedo e a razão para o banco estar para trás. Tão cedo? Que tal à noite? Não, quero agora. Venha se sentar. Se não vier, eu vou até você. Não precisa. A estudante suspirou antes de ceder. Ela saiu do carro, deu a volta e abriu a porta do outro lado. Ela não sabia se tinha sorte, mas não havia mais nenhum carro na área executiva. O caminho estava livre. Que pervertida. Você só pensa nisso? Um joelho dela foi colocado entre as pernas da chefe, que esperava ansiosamente. As mãos firmes foram colocadas sobre o assento caro. Ela sentou-se no colo da chefe, que sorria de orelha a orelha. Eu quero experimentar.
Quero experimentar no carro. O insufilme está instalado, então, por que não? A mão dela segurou o rosto da mais jovem, beijando as bochechas rosadas. Em seguida, beijou o pescoço e a orelha, respirando quente perto dela, mordiscando levemente a orelha vermelha. Eu não pensei que você fosse tão pervertida assim. Chefe, seja rápida. Vamos nos atrasar. Os lábios cobertos de batom escuro se uniram. Ela tentava não fazer barulho, pois não tinha certeza de quão bem o carro era isolado acusticamente. E quem começou a provocar? Não foi você. Aqui está. Eu caí na sua armadilha, então você tem que assumir a responsabilidade. A voz doce murmurou, beijando o pescoço e o peito. Lentamente, ela desabotoou o uniforme da estudante, botão por botão. O vale entre os seios foi apertado e massageado pela mão quente. O corpo no uniforme começou a gemer baixinho. Nan. O nariz dela acariciou a clavícula, beijando o ombro, voltando para os seios, cuja blusa do uniforme já havia sido tirada para não amassar. Sim, chefe. A voz rouca respondeu, enquanto sua própria paixão era acesa apenas pelos lábios da outra. O rosto perfeito esfregou-se em seu peito, beijando a pele macia, mordiscando a base do seio, deixando pequenas marcas de dente. Chefe! Titinan agarrou o assento caro, com o rosto contraído pela dor e pelo desejo. Eu ainda não te puni por não usar sutiã ontem. Aquilo foi uma provocação, sabia? Eu provoquei de propósito. Você não gostou? Se eu provoco. De repente, a outra mordeu com mais força, como um filhote de gato coçando os dentes. A mão que estava nas costas desengatou o fecho do sutiã apenas com a ponta do dedo, como se tivesse experiência. Assim que o sutiã foi solto, a ponta rosada dos mamilos, já endurecidos, ficou visível. A língua macia da chefe tocou o mamilo, enquanto ela olhava para a secretária, cujo rosto estava vermelho, e seus olhos se encontraram. A outra mão acariciou a panturrilha, subindo para a coxa e apertando o quadril através do tecido justo da saia. Ela subia lentamente. As pernas se abriram levemente, sabendo que viria a seguir. A saia justa foi puxada para cima, amontoando-se acima do quadril. A calcinha preta de renda, que revelava um pouco da pele, foi afastada. Os dedos deslizaram para o centro. Apenas um toque leve bastou para sentir o desejo que estava úmido. Os dedos esfregaram e cutucaram levemente, fazendo o corpo pequeno estremecer. Quer mudar de posição? Você está pronta para ser penetrada? Tão molhada? Chefe. Apenas o toque fez seu corpo reagir rapidamente. E vendo sua agonia, os dedos dela coçavam o clitóris mais rapidamente até que ele endureceu. Me beija? Minha esposa? Ela não sabia por que a chamou assim, mas seus sentimentos a guiaram. Uma mão pousou no rosto doce. Ela puxou a nuca da outra, cujo rosto estava vermelho com a palavra doce e embaraçosa. Titinan inclinou-se lentamente, unindo seus lábios aos da chefe. Os lábios se tocaram suavemente, saboreando a boca macia antes de se esfregarem. Quando a paixão começou, os lábios se abriram e o rosto se inclinou para o ângulo certo para um beijo mais profundo. Derachat gemeu, usando os dedos para roçar o clitóris até que o desejo escorresse por seus dedos. O corpo magro ficou excitado e moveu o quadril, recebendo os dedos que estimulavam sua entrada. Chefe, shh! Você pode me preencher? Eu não aguento mais. Como ela estava sendo estimulada com mais força, sua entrada contraiu involuntariamente. Titinan foi virada para sentar no colo da chefe, de costas para o corpo alto, as pernas abertas, mesmo sentada. Os lábios da chefe beijaram seu pescoço branco, mordiscando a pele fina. Ela esfregou o rosto no pescoço dela com desejo. A outra mão moveu-se para frente, empurrando-a para que se inclinasse sobre seu corpo, apertando seus seios. Abra bem. Abra para eu ver o quão molhada você está, Está muito molhada. Você pode me preencher? A palavra envergonhou. Implore primeiro. Diga, marido, me preenche um pouco. A palavra embaraçosa foi dita perto de sua orelha, fazendo seu rosto ficar vermelho. Ela sentiu arrepios. Se não disser, eu não vou preencher. A ameaça foi firme. O rosto doce inclinou-se para o lado oposto ao que Terakat sussurrava, para esconder seu próprio rosto quente. Marido, você pode colocar os dedos na minha buceta? Eu estou doida para ser fodida. Assim que terminou, o corpo magro tremeu. 2 dedos foram inseridos na passagem apertada. Os dedos se moveram para dentro e para fora. A passagem que foi penetrada de repente apertou-se com força. O corpo todo ficou tenso. Ela olhou para a própria entrada que se abria com a força do impacto. Depois olhou para a mais velha com olhos marejados de desejo. Marido, que tesão! Estou com tanto tesão.
Hum, eu sei. Tão apertada. Ah, você é muito gostosa. Derachat apertou a mandíbula olhando para seus próprios dedos que penetravam a buceta dela ritmicamente. Os dedos estavam molhados com o desejo branco e transparente. Quanto mais ela penetrava, mais a buceta, em vez de secar, produzia desejo. Ah, mais forte! Aperte meus seios também. Agora, sua consciência tinha ido embora. O quadril pequeno se moveu, recebendo os dedos. Ela levantou o rosto para encontrar os olhos da mais velha, inclinando-se para beijar seus lábios macios novamente. Mas desta vez não foi gentil. A língua suave penetrou, lambendo toda a boca. Ela apertou os seios com força, como a outra gostava. Sua entrada foi penetrada com força e de forma vulgar. Mas isso a fez sentir um formigamento na barriga. Chefe, não aguento mais. Eu vou gozar. Não suje a minha saia. Ou é melhor não gozar? A provocação fez a mais jovem emburrar, mas ela ignorou, pois queria ver a outra gozar. Mesmo que sujasse a saia cara, ela não se importaria. Os dedos se moveram rapidamente. O pulso dela penetrou até o fim, antes que o corpo pequeno gozasse. Ah, que gostoso! A estudante ficou tensa, a respiração ofegante. O desejo escorreu, mas felizmente não muito, e não sujou a saia cara. Titinan recostou-se na mais velha, exausta. Os dedos dela foram retirados lentamente. Cansada? Se não conseguir, pode ficar no carro. Pode sair depois. Mas, na verdade, podemos ir juntas. Não precisamos nos separar. Ela não entendia por que tinham que separar. Terakat não se importava, mas presumiu que a outra, sendo estagiária, temia que fosse inapropriado ser vista com a chefe. Não precisa. Eu vou subir primeiro. A saia foi puxada de volta. O sutiã foi recolocado. Em seguida, o uniforme branco limpo foi vestido. Os botões foram fechados, um por um. Ah, não coma muito no almoço. Vamos jantar juntas. Quero te levar para jantar. Você disse que queria ir, mas ainda não a levei. Pode ser. Então eu vou primeiro. Daqui a pouco você sobe. Não podemos ir juntas? Eu não me importo. Não, eu não quero que pensem que tenho algo com você. É tão ruim assim ter algo comigo? Tenho medo que você seja mal vista. Pessoas como eu não têm nada a perder. Eu vou indo. Ela beijou a bochecha macia. Deu um passo para fora do carro, indo direto para o andar do escritório, sob o olhar atento de um par de olhos dentro do carro. Ser mal vista? E daí? Eu não me importo. Capítulo 50. Ex-namorado. Esta é a agenda da semana que vem. Qual dia podemos encaixar uma reunião? O setor de marketing quer discutir as vendas. Hannah, que estava ajudando a estagiária a organizar os horários, tentava encaixar a reunião de emergência na agenda lotada da chefe. Tem terça-feira à tarde, ainda não há compromissos. Que então encaixe aí. E não precisa encaixar mais nada, porque a reunião deve ser longa. Certo, então eu coloco na agenda. E a questão da fazenda de Varayut? A equipe de compras vai sozinha, não é? O fazendeiro havia entrado em contato querendo ver a chefe novamente. Ele ligava para convidá-la para ver o trabalho várias vezes, mas todas as vezes ela enviava a equipe de compras em seu lugar. Sim, não sei por que ele liga tanto. Se pudesse invadir aqui, já teria invadido. A secretária suspirou, cansada. Olá, quanto tempo, hein? A voz grave, suave e difícil de esquecer chamou a atenção da secretária. Sr. Aston, quanto tempo? O que veio fazer aqui? Hannah cumprimentou o homem alto e esguio, de cabelos castanhos. Seus olhos azuis verdeados eram atraentes. Ele sorriu e ela se sentiu um pouco surpresa. É que a Baby não responde minhas mensagens. Eu vim procurá-la. Senti falta dela. Posso vê-la? A atitude dele era familiar. Assim que chegou, ele olhou diretamente para o escritório da chefe. Sobre isso. Hannah hesitou, pois não tinha certeza se a chefe gostaria de ver o homem. O que ele havia feito era revoltante. Por favor, eu mandei mensagem. E quem é essa? A secretária nova. Aston olhou de soslaio para a mulher estranha que não reconhecia. O canto da boca dele sorriu. Ele olhou para ela da cabeça aos pés. É a estagiária. Sobre vê-la, eu preciso avisar a chefe, não precisa. Somos conhecidos. Com licença. Aston não ouviu. Ele deu passos largos e em poucos segundos chegou à porta do escritório. Ele nem sequer bateu, abrindo a porta imediatamente. Baby, quanto tempo? A voz grave soou animada. A pessoa que estava lendo documentos olhou para o homem que não via há muito tempo. Como você veio parar aqui? Eu senti sua falta. Acabei de voltar da América e vim te ver. Eu estava trabalhando lá por um tempo. Assim que cheguei na Tailândia, te mandei mensagem. Você não viu? Não, pensei que fosse spam. É só isso? Pode ir embora. Ela não demonstrou alegria em vê-lo. Ah, não. Você ainda está brava comigo.
Baby, eu estou disposto a mudar por você. Me dê uma chance. Desta vez é pra valer. Durante o ano em que estivemos separados, eu percebi com quem eu quero ficar de verdade. É mesmo? Mas você não existe nem nas minhas lembranças. Ah, se for para existir, é como uma lembrança ruim. Dream. Sim, mãe. A ligação da mãe chamou mais atenção do que o homem à sua frente. Ou melhor, Aston não estava em sua linha de visão. Chat, você não tem nenhum compromisso hoje à noite, né? Por volta das 7 horas, o cliente da China quer uma reunião. Quero que você negocie. Deve ser complicado, como sempre. Xiaoi massageou as têmporas ao ver o nome do grupo de clientes que costumava pedir descontos ou outras coisas que iam além do preço. Ela nunca conseguiu resolver. Só Chat, que era firme, conseguia convencê-los. Quer que eu vá ao hotel? Não precisa, demoraria muito para você chegar lá. Faça a reunião aqui, você não tem compromisso hoje, não é? Na verdade eu tenho, mas posso adiar. Ela deve entender. Normalmente a mais jovem nunca reclamava se ela dizia que estava ocupada. Então cuide disso. Na verdade, eu e Choen já conversamos, mas eles estavam negociando como se nosso hotel fosse um hotel de 2 estrelas. Eu queria recusar, mas é cliente. Certo, eu cuido disso. Chat desligou o telefone, mas viu que Aston ainda estava ali. A mão dele estava no bolso, olhando para ela, cutucando a bochecha com a língua e olhando da cabeça aos pés. Eu acho que você está mais bonita. Só faz 1 ano que não nos vemos. Ou será que você está se arrumando para mim, porque quer que eu volte? Ele deu um passo em sua direção, mas ela o ignorou e se afastou. Sua boca é lixo, vá embora. E não volte mais. Eu não quero te ver. Ela pegou os documentos para ler novamente, sem sequer olhar para ele. A sala ficou em silêncio por um tempo, até que o homem cedeu. Ok. Eu presumo que você esteja ocupada. Eu volto outro dia. A mão grossa dele enfiou-se no bolso da calça. Ele suspirou, saindo do escritório. Ao passar pela mesa das secretárias, ele não se esqueceu de olhar para Titina novamente, lambendo os lábios de bom humor. Quem é aquele homem? Por algum motivo, Titina se sentiu estranha. Ela não gostou dele. Ela olhou para as costas de Aston até que ele desapareceu e viu que os outros estavam conversando em grupo. O que ela notou foi o olhar de desprezo. Um olhar de não boas-vindas. É o ex-namorado da chefe. Eles terminaram mal. Não toque nesse assunto. Um homem desses ainda tem a coragem de voltar. Terminaram mal. Eu não queria falar, Nan. Hannah cobriu a boca com a mão, olhando para os lados. Ela não queria parecer fofoqueira. Não tem problema. Não precisa contar se for difícil. Ela fingiu, pois sabia que Hannah contaria tudo. Aston era namorado da chefe. Eles namoraram desde a faculdade, foi por muito tempo. Eu até ajudei a comprar flores e arrumar o quarto para surpresa. E os aniversários. Mas quem diria que ele não estava apenas procurando a chefe, mas as estagiárias também? Ele fingia trazer doces, mas a verdade veio à tona porque uma garota filmou. E o que aconteceu? Gravidez. E Aston não assumiu a responsabilidade. Elas revelaram tudo em uma reunião de negócios. Foi um escândalo. E não foi só 1 ou 2 vezes, mas 6. E isso sem contar as outras. Normalmente a chefe não checa o celular, mas naquela vez ela checou no meio do escritório. Foi assim que todos souberam que ele saía com várias mulheres em bares. Você não queria falar, não é? Titina perguntou, franzindo a testa. Em poucos minutos de conversa, ela entendeu quase toda a história. Mas para ser sincera, eu tenho medo que eles voltem. Eles namoraram por anos. Ele era infiel, mas era muito atencioso. Eles se amavam muito. Quando a chefe ama, ela ama de verdade. Eu fico preocupada. Quase se casaram. É bom que a verdade veio à tona antes. Senão, a chefe teria sofrido muito. É mesmo. Mas depois de tudo isso, acho que eles não voltam. Só de pensar que os dois voltariam e alguém a substituiria, seu coração parecia ser esmagado por uma força imensa. Doía. E ela já havia sentido isso antes, quando a namorada deixou. Doía da mesma forma.